O que faz um Deus? Ele se aproximou da porta do templo, cada um trazendo o mundo que a cidade de Arvintar conhecia, mais perto de uma revolução. Era uma manhã clara, e quando ele alcançou o topo da escada a poucos metros da porta, não pôde deixar de olhar por cima do ombro para o layout que havia deixado para trás. Subindo as escadas atrás dele estava o imperador, Leinas, e sua comitiva, mas também a uma distância um pouco maior havia um número considerável de pessoas. Hoje era um dia de adoração, muitos dos cidadãos logo se reuniriam para entrar por aquelas portas. Esperando para cumprimentá-los estava um único padre, um que Ains reconheceu como tendo chegado ao seu domínio. O nome foi dado a ele na época. Qual era o nome? Qual era? Ains quebrou seu cérebro, ele estava tão focado em sua atuação no papel do Supremo que ele se esqueceu de lembrar os nomes daqueles que não esperava encontrar novamente. Ele se lembrava vagamente de que o nome começava com um S. O padre o viu subindo as escadas, e seus olhos se arregalaram de espanto, sua boca se abriu como se não pudesse acreditar no que lhe contavam. Ains impulsivamente escolheu improvisar: Sumo sacerdote Su. Sumo sacerdote Sudon. O imperador disse, e assim que o imperador começou a falar o nome completo, Ains se apressou, misturando sua identificação com a do imperador. Sudon. Que bom ver você de novo. Ains disse, e estendeu a mão esquelética com a palma para baixo. O imperador ficou vermelho por um instante, percebendo que havia falado por cima do rei feiticeiro. Para si mesmo, Ains pensou: devo deixar você suportar esse embaraço momentâneo, Jirkniv, melhor do que ficar envergonhado por esquecer o nome do homem. O padre se ajoelhou, e pressionou os dedos esqueléticos contra a testa em uma saudação formal, e Ains disse cordialmente: levante-se, bom padre. Deixando a nobreza preencher sua voz enquanto ele agradecia suas estrelas pela previsão acidental de dar às suas estatísticas uma alta classificação de sorte. Rei feiticeiro, e meu imperador, o que os traz ao templo, e ainda a pé? O padre disse surpreso. Meu bom imperador Jirkniv, você se importaria em explicar minhas palavras ao seu sumo sacerdote? Acredito que sua familiaridade permitirá que você adapte melhor minhas palavras ao significado pretendido para seu povo, nosso povo. Disse Ains. Jirkniv percebeu que esta era a maneira sutil do rei feiticeiro de permitir que ele salvasse a face após a sobreposição de saudações ao padre. Ele se sentiu mais do que um pouco envergonhado. Ele pretendia cumprimentar o homem primeiro para que o rei feiticeiro não ficasse confuso por ter que lembrar a figura que ele conheceu apenas uma vez. Apenas para descobrir que Ains ou Algon tinha se lembrado do homem, afinal. Ele balançou a cabeça mentalmente. Não é de admirar que ele tivesse perdido para esse rival. Claro, meu senhor. Jirkniv respondeu. Meu senhor disse que devemos ver as pessoas em seu próprio nível, mover-se entre elas enquanto elas se movem, pelo menos parte do tempo, para que possamos conhecer melhor o mundo como elas o conhecem, e permitir que elas venham para nós como fariam para um conselheiro de confiança. Ele disse que a montaria alta, e a carruagem cara colocam um abismo impossível entre nós. E aqueles cuja confiança nunca será quebrada, então devemos dar o primeiro passo do alto, e caminhar entre eles. Jirkniv disse, colocando a voz da autoridade em cada palavra enunciada. Os olhos do padre se arregalaram enquanto ele observava os dois. Somos abençoados por ter tais governantes sobre nós, para trazer o alvorecer de uma era de ouro. Ele disse sinceramente. Quanto ao que fazemos aqui, disse Ains, estou fazendo um tour por minhas terras em um tempo de paz. Tempos tumultuados se aproximam, e para guiar o caminho, devo saber como os outros veem suas vidas no presente. Quanto mais eu conhecer meu povo, melhor poderei protegê-lo e sustentá-lo. Eu entendo, Sua Majestade. Sudon disse. Como podemos nós dos templos dos antigos deuses ajudá-lo nisso? Ele perguntou. Primeiro, por que não entramos? Talvez seja melhor não ter conversas tão complicadas nas escadas públicas. Ains disse educadamente. Claro, Majestade, por favor, permita-me mostrar-lhe o santuário interior. Ele disse, e abriu a porta, e conduziu um dos odiados mortos-vivos para o salão sagrado dos deuses. Ao passar por um sacerdote mais jovem, ele rapidamente instruiu o homem a permanecer na porta para receber os visitantes, e vendo o rei morto-vivo, e seu imperador juntos dentro do salão sagrado, bem, ele não era de discutir a instrução sob essas condições. Ains olhou em volta, não eram os ornamentos luxuosos de Nazarick, mas o acabamento mostrava cuidado. Os bancos eram todos de madeira escura,
e os vitrais tinham sido bem feitos, o interior estava limpo, e o tapete vermelho que rolava pelo corredor central de pedra era livre de detritos ou manchas. Isso lembrou das igrejas de seu próprio mundo. O padre os conduziu até o fundo da grande sala, e abriu uma porta que dava para uma área de conferência menor. Havia uma pequena mesa redonda grande o suficiente para 8 pessoas, e várias cadeiras ao longo da parede. Ains e o imperador sentaram-se, um ao lado do outro, em 2 cadeiras aparentemente aleatórias. Meus senhores, se eu soubesse que vocês viriam, teria convocado os outros, mas se eu puder tornar sua espera mais confortável, por favor, permitam-me oferecer-lhes algumas bebidas. Eu estou contente com isso, disse Jirkniv. Ains olhou para Sudon por um longo momento, antes que o homem balançasse a cabeça. Claro, Sua Majestade é um morto-vivo, eu me esqueço. Minhas desculpas. Ele disse com uma leve risada de sua própria loucura, uma risada que Ains se dignou a compartilhar. Com um gesto, Ains dispensou o homem, e 2 dos governantes mais poderosos do mundo conhecido sentaram-se um ao lado do outro em silêncio amigável por algum tempo antes de Jirkniv olhar para Ains e perguntar: Meu senhor, o que você espera ganhar dos padres com esta reunião? Conhecimento. Ains disse com firmeza. Embora a maior parte do tempo que Ains passou no Novo Mundo tenha sido ocupado em fingir seu caminho através do senhorio, e coisas do gênero, uma coisa que ele sabia além de qualquer dúvida, era que o conhecimento era vital. Ele começou a explicar isso para Jirkniv. O sínodo pode demorar 1 ano, talvez mais se for adiado, porém o tempo passa mais rápido do que imaginamos, ele se aproxima de nós, sempre parecendo tão distante que nada fazemos para nos preparar para os acontecimentos que ele carrega em suas costas. Então está aqui, sobre nós, e não há mais tempo para se preparar. Portanto, ao obter conhecimento das posições do templo, e estabelecer onde estamos uns com os outros, saberemos melhor onde pisar quando chegar a hora. Ains respondeu. Eu vejo, disse Jirkniv. Isso é sábio. Ele pensou no dia na arena quando Ains o pegou se encontrando com a teocracia Slane, e perguntou, amigos seus. E com 3 palavras capturou um império, e roubou-lhe os únicos aliados que poderia adquirir. Foi o verdadeiro começo de sua rendição contra o monstro que ele agora não via mais como um monstro. Este momento, foi um desses, um momento de percepção da maneira como seu senhor morto-vivo pensava, um vislumbre do segredo de seu poder ilimitado. Ele se lembrou do nome do padre, apesar de tê-lo encontrado apenas uma vez, e o choque em seu rosto ao ser lembrado foi do tipo favorável. Ele conquistou o padeiro na rua, e pode ter gerado um império gastronômico com algumas palavras escolhidas de elogio, e uma expressão de confiança. Ele havia transformado um simples passeio, um pé na frente do outro, para um desfile virtual de olhares. Jirkniv andou de carruagem muitas vezes, e exceto por um olhar, nunca foi realmente visto, mas por estar a pé, ele estava na vanguarda de todos os olhares. Essa simples mudança deu a ele os olhos de seu povo, e eles não irão esquecê-lo. Posso fazer uma pergunta, meu senhor? Jirkniv perguntou. Pessoal, então devo contar com o seu perdão se você recusar. Ains olhou para ele, o rosto de Jirkniv estava em conflito, a máscara de suavidade que ele usava estava rachada, o rei feiticeiro sentiu a intriga crescer dentro dele. Por favor faça. Ele respondeu. Meu senhor, você é realmente um deus, como os 4 ou os 6? Jirkniv perguntou diretamente. Sim, nós gostaríamos muito dessa resposta também. O mais velho dos sacerdotes, que parecia muito ágil como se tivesse perdido 50 anos de vida, o que é claro que ele teve depois de beber o vinho das maçãs de Idum, disse com uma expressão bastante satisfeita, considerando a gravidade de sua pergunta, enquanto um por um os padres entravam, e ficavam atrás das cadeiras. Eles não pediram permissão ao imperador para se sentar, mas sim ao próprio senhor do imperador. Ains ficou em saudação, provocando um súbito movimento surpreso de Jirkniv enquanto ele tentava alcançá-lo, um estado que ele pensou naquele momento, que simplesmente nunca mudaria. Quando Ains se levantou, as expressões dos sacerdotes não foram menos surpresas. Você está se apresentando para nós? Eles perguntaram. Ains sentiu-se em pânico em sua própria mente, seus anos como trabalhador de escritório, e a cultura de sua terra natal tornaram rotineiro se apresentar aos anciãos, e ele o fez sem pensar. Ele rapidamente cuspiu a primeira coisa que pôde pensar. Este é o seu escritório, este é o seu tempo, o tempo para mim é uma estrada sem fim,
mas você que tem apenas um breve momento nessa estrada sem fim, que dá uma parte dela para mim, oferece muito simplesmente oferecendo qualquer coisa. A escassez de ar em suas vidas torna a oferenda ainda mais valiosa. Afinal, quem realmente deu mais? Aquele que tem uma fortuna, e dá metade dela, ou aquele que tem apenas uma moeda, mas desiste de boa vontade? Isso deu a eles uma pausa substancial, atordoando-os em silêncio. Um lorde que não respeita seus subordinados não merece respeito em troca. Ele acrescentou: agora, por favor, sentem-se, e vamos começar. Eles o fizeram, trocando olhares um com o outro enquanto Ains e Jirknif se sentavam, cada um por sua vez. Ains foi o último deles a se sentar, e seu ato, a conduta e as maneiras nobres foram alteradas e refeitas na visão do rei feiticeiro, e para os sacerdotes que viram como os fracos tiveram que se curvar e implorar por um olhar de seus superiores mais ricos, viram essas mudanças favoravelmente. Agora, Jirkniv já fez esta pergunta, mas antes de ser respondida, gostaria que vocês também a fizessem, sacerdotes dos deuses antigos. Ains disse, colocando as mãos uma sobre a outra, o osso branco refletido em uma pedra de luz perpétua. Sua escolha de assento deu a ele um efeito incomum. Com base na colocação de duas luzes, ele parecia brilhar com luz sagrada contra a brancura de seus ossos, um anjo morto-vivo. Eles não conseguiam desviar os olhos. Você é um deus? Sudon perguntou suavemente, meio que esperando que a resposta fosse sim. O silêncio pairava no ar, e com ele o equilíbrio do mundo. Diga-me. Ele começou a perguntar. Seus deuses, qualquer um deles, se autodenominam deuses? Muitas vezes os ouvi chamados assim, e as coisas que eles fazem eram um pouco impressionantes, se não excessivamente. Mas quando eles mesmos fizeram a reivindicação, eles, na verdade, nunca fizeram. Sudon respondeu. Simplesmente era tão óbvio, o que mais eles poderiam ser? Ain soltou seu bastão, permitindo que flutuasse, e girasse ao lado dele. Você vê aquelas joias dentro da boca da cobra? Ele perguntou. Eles assentiram. Eu, e meus camaradas, meus preciosos amigos, ganhamos essas pedras matando seres como os que vocês chamam de deuses. Nem éramos apenas 6, eu e meus companheiros éramos 41 juntos, e nossa maior conquista foi matar mais de 1.500 deles em uma batalha. Reuni as histórias de seus deuses desde que saí de minha tumba, e na melhor das hipóteses, estimo que o pico de poder deles não seria mais do que 2/3 do meu, se eu me contivesse o suficiente para fazer a luta contra todos eles interessante. Claro que não posso saber se eles retiveram habilidades dos seguidores mortais que tinham, mas se não o fizeram, não eram páreos para mim. Jirknif sentiu-se o único na mesa que aceitou esta notícia com calma. Os sacerdotes estiveram em seu reino, os sacerdotes sentaram-se com ele à mesa, os sacerdotes leram os relatórios, mas Jirknif passou mais tempo com Ain ou Algon do que qualquer outro mortal que ele conhecesse, exceto talvez a mulher que servira como sua escudeira. Ele reprimiu uma risada, ele se perguntou o quanto ela e ele teriam em comum, dadas suas diversas experiências com o rei feiticeiro. Ele jurou que em algum momento, ele arranjaria tempo para conhecê-la. Ains continuou a falar, ignorando sua admiração por suas reivindicações. Eu venho do mesmo reino que seus deuses, eu conheço os itens que a teocracia Slane tem, porque esses itens vieram do meu reino, desde o mais fraco de seus tesouros, até o mais poderoso, e incidentalmente com exceção de apenas 2 ou 3 deles, seus maiores tesouros não são muito impressionantes. Seus deuses provavelmente não seriam muito dignos de menção para mim, e meus companheiros. Mas deixe-me perguntar uma coisa. É apenas o poder que faz um Deus? O silêncio deles mudou de atordoado para reflexivo. Se é o poder que faz um Deus, eu sou o ser mais poderoso do mundo conhecido, então sim, eu sou um Deus. É suficiente ter o poder de moldar o mundo. É sabedoria ilimitada. Venho do mesmo reino dos deuses antigos, isso também me torna um Deus? Ains perguntou. Acho que foi tolice esperar por um simples sim ou não, não foi? Sudon disse ironicamente. Sim. Jirkniv respondeu categoricamente. Sim, foi. Mas preste atenção a ele, e você entenderá. Eu digo a vocês, senhores, nos termos mais simples, se para vocês um Deus é alguém do mesmo reino dos deuses antigos, eu sou, é para ser extremamente poderoso, então eu sou, se é para ter o poder de decidir a justiça para o mundo, então eu sou,
mas eu digo que Deus é mais do que isso, a palavra Deus é um símbolo de grande significado. Entre os comerciantes, agora sou referido como o Deus da prosperidade e comércio, para os aventureiros eu sou o Deus da aventura e coragem, para os demi-humanos eu sou o Deus da batalha, para os estudantes de magia, incluindo Fluder, eu sou o Deus da magia. Eu sou um símbolo para eles, assim como o rei é o símbolo de sua nação, então um Deus é um símbolo para as profundezas do coração humano, e significado, e desejo, e sonhos. Se eu devo ser chamado de Deus, então eu digo que seja por isso, para que aqueles que me servem possam fazê-lo seguindo o que mais significa para si mesmos, todos os atos de virtude, e aperfeiçoamento serão meus sacramentos, e as mãos não serão unidas em oração, elas serão estendidas para levantar aqueles que caem. Ains suspirou pesadamente enquanto os mantinha enfeitiçados com sua eloquência. Não farei sua escolha por você, não me importo se você me declarar o pai de Surshana, ou Surshana renascido, ou uma entidade totalmente nova, essas são distinções triviais para mim de tal forma que é melhor que elas desapareçam sem resposta, para que as pessoas se concentrem no que realmente importa. Também, há um valor no mistério. No entanto, direi a você que sim, venho do mesmo reino que seus outros deuses, sou mais poderoso do que eles, provavelmente várias vezes, e que as entidades a que você se refere como deuses eram do tipo que eu e meus amigos caçamos por esporte, embora nunca tenhamos encontrado seus 4 ou 6. Declare-me um deus, se quiser, mas saiba que, se o fizer, templos surgirão para mim para cima. Não posso jurar que os deuses atuais permanecerão adorados, embora eu possa prometer não destruir tais templos, desde que permaneçam em paz. Meus templos nunca cobrarão pela cura. Ains fez uma pausa, aparentemente para respirar, mas na realidade para pensar um momento no abuso de sua mãe, como a pobre mulher sofreu para fornecer qualquer coisa para ele, como ela lutou em seu trabalho, e foi vitimada por seu chefe até ela morrer cedo. Não, esse sistema nunca existiria neste mundo. Não cobraremos das pessoas para garantir suas vidas. Se você vier a mim, seus templos se tornarão verdadeiros servos do povo. Nós, obrigado, sinceramente, Majestade. Sudon disse suavemente. Não vejo necessidade de esperar pelo resto dos meus irmãos, declaro você agora mesmo. Sudon disse fervorosamente. E eu, e eu, e eu. Cada um dos principais sacerdotes disse por sua vez. Se algum de nossos subordinados rejeitar nossa decisão, o que faremos, Senhor? Sudon perguntou. Permita que eles rezem como quiserem, até mesmo que comprem terras, e construam um novo templo na cidade. Ains deu de ombros. Meu senhor, isso não permitiria a dissidência? Jirkniv perguntou surpreso. Ains acenou com a cabeça. Sim. Mas, e daí? Se eu sou realmente um deus, então o mero fato de que alguns mortais não me adoram não deveria ser motivo de ira. Os deuses antigos, estejam eles aqui ou se foram, nunca foram uma ameaça para mim em primeiro lugar, e se eu tivesse que obrigar a adoração de qualquer um que optasse por me rejeitar, então ou não mereço, por ser tão mesquinho, ou não mereço porque estou violando a própria consciência de um homem. Se alguém optar por não me seguir, não os prejudique, no entanto, permitirei a captura se a pessoa for pega mentindo, não sofrerei difamação ou calúnia que afastaria os outros de mim. Ains disse, elaborando ainda mais. E quando chegar o sínodo, o que faremos se for para lutar? Sudon perguntou. Tenha pena dos que estão do lado errado, pelo pouco tempo que lhes resta. Ains disse categoricamente, enviando um arrepio em suas espinhas.